Pois é, Carol. Agora vamos falar da inflação, que está desacelerando, mas alguns preços pressionados. O Copom decide hoje se pausa o ciclo de alta na taxa Selic, que são os juros básicos da economia, atualmente em 14,75% ao ano. Vamos ver as expectativas, o que isso pode significar para o crédito rural no novo Plano Safra, com o nosso economista amigo Felipe Serigati, da FGV Agro, que já está com a gente aqui, certamente de olho no Banco Central, né? Acompanhando. Felipe, e aí? Eu ontem fiquei lendo, ouvindo comentaristas da área de economia, todo mundo acha que vai ficar como está. Essa é a sua impressão também? Bom dia. Bem-vindo, Serigati. Bom dia, Alteno. Bom dia, Carol. Tudo bom com vocês? Também. Então, acho que essa é a percepção geral, né? O Banco Central provavelmente vai manter essa taxa de juros. Vamos lá, tem um conjunto de motivos para justificar essa percepção, né? Acho que a principal delas é porque o Banco Central já vinha sinalizando alguma resistência a dar um aumento adicional na taxa de juros, fazendo ela chegar em 15%. Então já tinha aí, entre aspas, de maneira não maldosa ali, uma má vontade do Banco Central em apertar um pouco mais a taxa de juros. Só que tivemos os dois últimos números da inflação foram positivos, ou seja, vieram abaixo do que o mercado esperava, então é uma boa notícia. E toda essa confusão acontecendo lá no Oriente Médio está gerando efeitos ali um pouco misturados, né? De um lado, você pode ter uma pressão via mercado de petróleo, né? Alimentos, mesmo que tenha, acho que não é agora, não é por curto prazo. E, só que do outro lado, você tem o movimento do câmbio, né? O câmbio caiu bastante. Então, você tem lá toda uma argumentação pronta para o Banco Central dizer, olha, a gente vai parar para analisar o cenário. Então, mantém os 14,75%, deixa a porta aberta para qualquer decisão na próxima reunião, seja aumento, seja manutenção, queda não faz o menor sentido, mas deixa aí o cenário aberto. Então, acho que todo um cenário pronto para o Banco Central dizer, olha, a gente vai parar para observar o cenário. No entanto, por mais que os dois últimos números da inflação tenham vindo ali abaixo das expectativas do mercado, o Banco Central não está olhando para a inflação do que já aconteceu. No regime de meta de inflação, você tem que olhar para frente, para o horizonte da meta. E aí, bom, a inflação de 2025 desse ano não tem que fazer, ela vai operar acima do teto da meta, deve terminar alguma coisa entre 5 e 5,5, só que a inflação lá de 2026 também está operando acima do teto da meta. Então, se fosse seguir o livrinho texto de economia, o Banco Central teria que aumentar essa taxa de juros. Mas, como ele já deu sinalização de que não está com muita vontade de fazer isso, e do outro lado, tanto os números da inflação, os mais recentes, como também os eventos lá no Oriente Médio, colocar em cima da mesa argumentos adicionais para que o Banco Central possa dizer vou parar, olhar o cenário antes de tomar qualquer decisão, acho que realmente a gente vai ter hoje o Banco Central mantendo a taxa de juros. É só, os economistas são incríveis, né? Mas vocês têm, na minha opinião, assim, um olhar, o Banco Central não quer, talvez não queira aumentar, assim, mas vocês são economistas, todo mundo que está lá também tem a impressão que são craques nessa área. É porque não quer mesmo ou porque tem algum ingrediente político também nessa história, hein, Serigati? Acho que não, acho que do lado político não, tá? E o Banco Central, né, como instituição, já passou por diversos testes em que ele foi pressionado, né, para fazer algum movimento com a taxa de juros e não fez. Inclusive, até o Alexandre Schwartzman, né, que foi diretor do Banco Central no início lá dos anos 2000, ele argumenta justamente isso, né? Teve uma ocasião, se eu não me engano, era início de 2004, você tinha manifestação na porta do Banco Central, lá em Brasília, do pessoal dizendo que essa taxa de juros não pode subir. O Banco Central rodando os seus modelos, olha, não precisa subir essa taxa de juros, só que tinha um problema. Se não subir a taxa de juros, de que forma que o mercado vai ler?
Vai ler como se o Banco Central capitulou, o Banco Central cedeu à pressão, ou vai entender realmente que não era necessário? Então, justamente para manter a sua imagem de uma instituição autônoma, na ocasião, deram um aumento de 0,25, só para deixar claro para o mercado que, olha, o Banco Central tiver que aumentar, vai aumentar. Então, acho que não é uma pressão política. Pode ser uma pressão do lado fiscal, tá? Então, a gente deverá gastar em termos de déficit nominal, ou seja, tanto o nosso déficit primário, né, aquilo que a gente não, os gastos correntes que a gente não conseguiu pagar com as receitas, mais as despesas com pagamento de juros, algo em torno de R$ 1 trilhão. Então, a gente está ali com déficit nominal de pandemia, sem ter a pandemia. E quanto mais alta a taxa de juros, maior a despesa com juros. Então, o Banco Central pode estar preocupado, na verdade, com a evolução da nossa dívida pressionada com o pagamento de juros. De novo, a gente está com déficit nominal de quase que R$ 1 trilhão. R$ 1 trilhão foi o nosso déficit nominal na pandemia, só que hoje a gente não tem a pandemia, só tem o déficit nominal de pandemia. Então, o Banco Central pode estar preocupado com a situação fiscal, com a evolução da dívida. Serigati, se, por exemplo, a taxa de juros não subir, ela segue alta, né? Quase 15%. E pensando no plano safra, esse plano ele será baseado nessa atual taxa? Como é que fica aí para o produtor, para o trabalhador no campo? Então, vamos lá. Então, se o Banco Central não fizer um aumento, provavelmente ele vai estar sinalizando que vai usar a estratégia do higher for long. Ou seja, olha, eu vou manter essa taxa de juros elevada por um longo período, porque as expectativas de inflação não estão convergindo para a meta. Então, a expectativa de inflação lá em 2026 está acima de 4,5%, sendo que a meta é 3%. Né? Então, fala, vou ter que manter essa taxa de juros alta por muito tempo. Isso significa o quê? Com ou sem aumento, para o universo agro, para a economia brasileira como um todo, a gente vai operar esses 12 meses até mais com taxa de juros bastante elevadas. Tá? Para o plano safra, vai ser a história do cobertor curto, tá? Ou vai ter um volume menor de recursos a ser disponibilizado, principalmente naquelas linhas com subsídio, ou então vai ter que aumentar a taxa de juros. Então, vamos imaginar aqui no contexto aqui de conflito lá com a Ucrânia. A gente está vendo preços de fertilizantes operando em patamares bem elevados. A ureia deu uma forte esticada, deu uma queda lá fora, mas essa queda não apareceu aqui dentro. Fosfatado já estava operando com preços mais elevados, principalmente o DAP e o MAP. Enxofre também com preços mais elevados. Então, o custo de produção aumentou. A relação de troca não acompanhou, a relação de troca diminuiu. E a necessidade, o custo de financiamento do setor também está elevado. Ou seja, a gente vai passar por uma safra 25-26 operando com custos de produção e custo de financiamento em patamares maiores. Sem dúvida alguma, para o setor, vai ser uma safra mais desafiadora. Ontem mesmo a gente estava conversando com o presidente da ProSoja e eu perguntei para ele qual era o apetite, né, dos plantadores de soja. Ele falou, olha, eu não estou vendo isso com muito apetite, por causa de custo de produção, remuneração do preço também não está sendo o que eles esperavam. Então, vamos ver o que acontece. O governo deve anunciar, o ministro Fávaro está reunido nesses próximos dias, acertando detalhes com a equipe da Fazenda. Serigati, o que temos no horizonte de índices proximamente? Então, hoje nós temos ali, né, a famosa super quarta, porque estamos decisão do Brasil, né, do Banco Central Brasileiro, no final da tarde, 6h30, só que à tarde nós temos a decisão do Banco Central dos Estados Unidos, tá? Que também é algo importante. E aí, para a próxima semana, essa semana aqui, o grande evento naturalmente é a decisão do Banco Central dos Estados Unidos, do lado econômico, né, do lado político, agora tem que olhar para o Oriente Médio. Mas semana que vem, principalmente a índice de atividade econômica, produção industrial e vendas do comércio varejista. Tá certo. Serigati, obrigado pela sua informação, estamos de olho no Copom, deve ser no fim do dia isso, né, como sempre acontece. E 6h30 da tarde. 6h30 da tarde. Um bom feriado para você. Não sei se vai viajar. Eu vou ficar aqui no plantão. Então, bom feriado para vocês, inclusive para a turma que estará de plantão. Um grande abraço e nos vemos próxima semana. Tchau, Serigati. Obrigada.